2022 foi um ano de muito trabalho consultivo e espero em 2023 de um ano de muito trabalho contencioso, muito trabalho processual. E não só processual judicial, né? Mas processual administrativo, como você falou. São 3 as habilidades que formam o tributarista do futuro: técnica tributária, inteligência de negócios com o uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua. Pronto, tirando a poeira, vamos lá. Então, oficialmente, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um episódio desse podcast que está no coração de vocês há muito tempo. E está no coração de vocês, inclusive, há 101 episódios. Olha só, gente. Mas para você que está chegando agora, porque sempre estamos renovando aí nossos diamantes, né? E ainda não entende como é que funciona, por que existe esse podcast, do que ele fala, vou explicar para você. Aqui nesse podcast, nós discutimos as estratégias na tua jornada como um tributarista valorizado. Porque aqui a gente não quer criar tributarista medíocre. É estratégia para você ser valorizado. E olha só que legal. Mesmo que você esteja partindo do zero, sem nenhum conhecimento na área tributária, e mesmo que você ainda não seja advogado ou advogada. Então, para quem não conhece, eu sou a Letícia Vitória. Eu sou a Tuane. Vou me apresentar, já que vou ser apresentada como convidada, mas gostei. E ela tá aí, gente. Ela está de volta, a maravilhosa, quem vocês já conhecem, né? Muitos de vocês, quem é de casa, quem é o diamante mais antigo, mais lapidado, pode conhecer por Tuane Pereira, doutora Tuane, ou pelo famoso Pitbull, né? Tem alguns que ainda chamam de Pitbull, tem essa vertente aí de apelidos. Todos de casa, né? Esses Outro dia a gente faz uma live quem não participa do nós devemos entenderem de onde saiu isso, né? Vamos explicar. Muito bom. E estamos no episódio 101, né? Acabamos de atingir essa marca. E hoje, gente, o negócio é pauta quente. Vocês sabem, mesmo quem está chegando agora no tributário, vocês sabem, e se não sabem, eu vou contar agora. Se você não estiver atualizado na área tributária, não entra. Esse jogo não é para você. Estar trabalhando, estar imergido na área tributária, você precisa estar atualizado, porque as pautas quentes é que vão dar oportunidades para você ser valorizado, para você deixar de ser mais do mesmo. E é isso que a gente vai discutir hoje. Olha só o tema que legal. O governo lança pacote de mudanças fiscais em 2023 e aqui a gente vai entender as oportunidades que vocês tributaristas vão ter. Olha só que show, hein, meninas? Que quão importante que é estar atualizado, né? Importantíssimo, principalmente na nossa área, né? Mas eu vou falar, né, de bomba, vou falar de tudo. Tiro, porrada, bomba, tudo que a gente teve lá hoje. Tiro, porrada, bomba e oportunidade para você. Pode ser o título do episódio, né? Não, mas o bom é oportunidade. Então aqui a gente vai dividir, e eu vou deixar para você apresentar daqui a pouquinho, mas a gente vai dividir em dois lados, porque a gente tem dois tipos de público aqui. Aqueles que querem precificar melhor pela tributação, que é o público da Tuane, e aqueles que querem ser a classe mais valorizada de tributarista, que é o meu público aqui. Então, o pacote fiscal, ele impacta os dois públicos, né? Então, todo mundo vai ser beneficiado aqui dessa live por estar atualizado, tá? Então, vamos lá, vamos entrar no nosso tema. Primeiro falar o que é esse pacote, né? O que aconteceu de ontem para hoje. E para quem está nos ouvindo, não está nos vendo ao vivo, hoje é exatamente dia 13, né? A famosa sexta-feira 13 de janeiro. Né? Um dia muito bom para a gente falar sobre o pacote fiscal. O pacote fiscal, as mudanças aí legislativas que foram anunciadas pelo governo que recém tomou posse aí, pelo nosso novo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foram anunciadas ontem, dia 12, e ali no finalzinho da tarde ali já saiu todo um pacote de novas normas, né? Entre medidas provisórias, instruções normativas e decretos, aí teve algumas mudanças, tá? Então é sobre isso que a gente vai falar. Então primeiro a gente vai
falar para vocês o que aconteceu, quais foram as mudanças anunciadas, o que são essas leis, o que cada uma trata. E aí a gente vai falar dos impactos disso para a nossa área tributária, para quem é tributarista, né? O que vai impactar isso na nossa prestação de serviço, como que a gente vai orientar os nossos clientes. E a Tu, claro, com a expertise dela da precificação, vai comentar também sobre o que isso vai impactar na precificação de bens e serviços, porque, claro, o tributário está em tudo, né? A gente não tem nenhum respiro aí entre começo de ano, é sempre assim, principalmente começo de ano de mudança de governo, então sempre tem novidade aí, e é só o começo, né, gente? É só o começo das novidades, vai vir muita coisa, o que foi anunciado vai impactar em muita coisa que está por vir ainda. Então, Tu, começa aí a falar um pouquinho de você para quem eventualmente não te conhece, né? Eu acho que nessa altura do campeonato, quem acompanha o podcast, pelo menos já conhece bem, que acompanha o episódios. Mas sempre temos os que estão iniciando agora. Com certeza. Pessoal, tudo bem? Boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Tuane, sou advogada tributarista, estou na área há 15 anos, trabalhei no escritório de contabilidade por 10 anos, então conheço bastante da parte fiscal, da parte contábil. Não tenho essa formação, minha formação é no direito mesmo. Né? Dou aula em vários lugares aqui em São Paulo, na Escola Paulista de Direito. Inclusive, fui convidada agora para dar aula no Legale também. Olha que chique! Vai ter várias aulas em vários lugares. Várias plataformas, cursos. Sou professora aqui do BPT Educação, né? Com muito prazer. A gente tem um curso juntos aqui, a gente chama ele de MPT, né? Que é o Método de Precificação pela Tributação. Sou sócia de um escritório de advocacia aqui em São Paulo, que é a MPRG Advogados. Também tenho uma empresa de perícia e auditoria, gente, vocês viram que eu faço pouca coisa na minha vida, né? Que é a MPC. E agora, essa semana, eu resolvi abrir o Tributariou, que é a minha rede social, que virou, depois de 4 anos, uma empresa de cursos, treinamentos, palestras e a parte consultiva. Então, agora sou completa. Tenho todas as modalidades de Tuane. A Tuane começou, ela finalizou 2022, começou 2023. Olha, um monte de coisa do papel. Uma verdadeira empresa. Exatamente. Ali do segundo semestre de 2022 até agora já foram 3 CNPJs. Vamos parar por aí, né? Essa criatura né, doutora? Não, esse é um você não segredo. tem noção do que é a minha vida. Não dormir. E ainda malho, gente. Eu malho. Eu malho. Só que eu como. Não, agora tu surpreendeu. Agora acabou, não tem tempo nem para respirar. Mas é isso. A famosa Barbie do tributário, né? Aí tem uma coisa também, né, que eu não comentei com vocês, mas eu passei no mestrado. Tem isso também. Olha só. Ai, gente. O time de que incentiva a Tuane a não fazer o mestrado. Vamos ver se eu vou aguentar, né, minha gente? A gente já conversou sobre isso. Eu falei, acho que não é o momento. Acho que é Você não vai dar conta. Mas vai ter que ser, gente. Vai ter que ser porque muitas oportunidades estão surgindo aí na parte acadêmica por conta disso. Então, agora ou é, né? Então, vamos lá. E se o olho dela começar a piscar assim na live, tudo bem. Os dois, né? No caso. Vou entender. Mas eu tô feliz, tá, gente? Tô tranquila. Não, mas beleza, feita essa introdução da mulher, a tributarista Bombril, mil tarefas, exatamente. Vamos lá falar do nosso pacote, né? O pacotão fiscal aí do governo. E ontem eu estava bem plena trabalhando aqui no meu computador, aí recebo um WhatsApp da doutora Tuane. Vamos fazer uma live sobre isso? Eu falei, o quê? Calma aí. Eu joguei toda a bomba pra ela. Eu falei, olha isso aí. Ainda bem que eu tenho os colegas para me mandar atualizado, porque eu estava fazendo, nem lembro o que eu estava fazendo. Se Detalhe, né? Acompanhar a audiência do momento, não é. Meu aí ainda tem tempo para se atualizar. Enfim, olha só. Exato. Daí eu parei e falei, meu Deus, olha, já tivemos algumas bombas anunciadas aí. Então vamos só para a gente recapitular aqui, daí a gente vai falar brevemente, claro que não vai dar para fazer uma aula de cada coisa, porque cada uma mereceria de fato uma aula, então a gente vai dar uma pincelada.
nós tivemos aí medida provisória 1158, 1159 e 1160. Se quiserem pegar a trilogia das medidas provisórias, a trilogia das medidas provisórias foi 1158, 1159 e 1160. A portaria conjunta da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional com a Receita Federal do Brasil 1 de 2023. E ainda tivemos um decreto da presidência aí de quebra, que foi o decreto 11.379. Né? Então, tudo isso no dia 12 de janeiro, né, gente? Então, dia 12 de janeiro, de fato, foi um dia muito marcante. Vamos começar falando do quê? Tem muita coisa que vai ficar contencioso aqui, né? Mas muitas oportunidades construtivas de abordar, né? Eu acho que, como a gente vai falar de oportunidade, é claro que a gente não vai falar só, né? Eu brinquei ontem falando que foi um monte de bomba que eu tava roendo as unhas, né? Mas eu acho interessante a gente olhar para o que saiu do pacote, né? Que talvez não fosse o ideal do que nós, como tributaristas, estávamos esperando, né? Eu gosto de comentar dessa história da transação tributária, porque nós tivemos muito disso, inclusive nós fizemos uma imersão de gestão de passivo tributário, né? Que veio muito dessas oportunidades das transações que nós tivemos no ano passado. E que não temos no mesmo modelo agora, né? Porque a gente teve esse prazo para fazer as transações da maneira como era no antigo governo, até dia 30 de dezembro. E aí agora a gente já esperava que saísse alguma coisa diferente. E eu acho que a nossa expectativa era um pouco diferente, né, daquilo que veio, né? Porque foi focado muito na questão CARF, né? E aí a gente vai entrar no CARF com mais calma, mas eu acho que, assim, tudo a gente tem que extrair como que a gente pode fazer para tirar de possibilidades para nós trabalharmos, né? Então, eu acho... Deixa eu te interromper um pouquinho, tá? Será que é o meu? Áudio, eu acho que é da Lelê. Eu acho que enquanto a Tony fala, você tem que deixar mutado o teu áudio, porque tá vindo um eco. O Oswaldo já tinha comentado aqui no chat e eu acabei não interrompendo vocês. Melhorou? Fala um pouquinho, tu, só para ver se continua. Acho que sim, eu acho que era da Lelê quando tá falando aberto. Estava falando dessa questão do CARF, então, da maneira como veio, né? A gente até entrou hoje o programa chamado de litígio zero, né? Então, é um pacote, na realidade, em que eu tenho englobado algum tipo de transação e mais outros efeitos que foram para o CARF, né? Então, quem atua, a gente tem que ficar ligado agora. Quem não era muito de atuar no administrativo, a gente tem agora um campo aí interessante da consultoria para a gente explorar e que vai envolver gestão de passivo tributário e que a gente tem que aproveitar porque o prazo, a princípio, é curto, né? É de fevereiro a março, né? Março. Começa dia 1º de fevereiro, se eu não me engano, e termina dia 31 de março. Mas nós tivemos aí, né? Deixa eu só fazer um adendo nessa questão das oportunidades de processo, né? Se a gente retroceder 2 episódios do podcast aqui, então se a gente retroceder... daqui a pouco eu coloco ela aqui de novo. Se a gente retroceder para o episódio 99, em que eu falei ali com o Elcio Giotto, a gente estava falando sobre o que a gente poderia esperar, e isso foi no final de 2022, né? Então não tinha virado o ano. Mas a gente já falou, olha, 2022 foi um ano de muito trabalho consultivo e espera em 2023 de um ano de muito trabalho contencioso, muito trabalho processual. E não só processual judicial, né? Mas processual administrativo, como você falou. E um ano de muito planejamento tributário. Então, se a gente já estava prevendo lá, e agora eu vou reforçar mais com vocês, que tem 2 serviços aí, né? Que, claro, tem suas ramificações, mas coisas que vocês têm que focar em 2023. Primeiro, contencioso, precisa saber de processo, vocês vão ter muitas oportunidades de processo, e a gente não está falando só para advogado aqui, porque oportunidade de processo administrativo é para todas as pessoas, todos os tributaristas habilitados para fazer isso, capacitados para isso, mas não é uma prerrogativa do advogado. E o planejamento tributário também, porque não vamos falar sobre isso hoje, né? Mas daqui para frente, cada vez mais, o governo vai promover mudanças na legislação, e mudanças na legislação exigem de nós estudo para poder ver como que a gente vai planejar as atividades dos nossos clientes para que não aumente tanto a carga tributária, né? Porque o governo que vai entrar, um governo que entrou,
que ele tem necessidade de fazer caixa, até para custear as despesas que já anunciou. Então, a gente vai ter um aumento de carga tributária aí, inevitavelmente, seja pelo aperto na parte do contencioso, na parte das fiscalizações, das malhas, seja também por parte do aumento mesmo de carga tributária. Então, a gente já viu ontem, a gente já viu duas coisas, né? Vai ter aumento de carga tributária e a questão do contencioso, que também tem uma oportunidade para a gente analisar e fazer gestão de passivo, né? Então, dentro das oportunidades de contencioso, a gente coloca também a gestão de passivo. Então, vamos começar então falando sobre o que vai impactar eu aí acho na parte bem da legal, gestão de né? Eu passivo quis no começar programa falando disso, porque eu acho que é uma grande oportunidade, né? A gente voltar a focar, olhar um pouco para essa questão da gestão do passivo em contencioso e no não contencioso também. Então, o que mudou, né? A gente tinha lá uma série de modalidades de transações no ano passado, né? Com benefícios, outras com sem benefícios, outras com limitação em relação à capacidade de pagamento, outras com limitação de valor, enfim. Né? Então, o que a gente viu desse pacote de medidas que foi que eles soltaram ontem, né, na mídia? Você consegue ter tanto para pessoa física quanto empresas, microempresas, empresas de pequeno porte. Eles trazem um programa com reduções, igual a gente tinha na transação excepcional. Então, nós temos lá coisa de 40%, 50% de redução. Eu acho que isso acaba sendo um pouco de novidade, porque as reduções antes eram sobre multas, juros, encargos, né? Nesse material que a gente recebeu ontem, eles deixaram bem claro que nesse caso dessa redução que eles fariam é de multa, juros, mas também em cima do tributo, né? Que a gente não tinha isso nas transações do ano passado. Exato, com uma limitação, individual, né? Uma limitação aí de quanto que pode reduzir Exatamente. o crédito tributário de uma forma geral. Só para colocar, como tem muita gente que nos acompanha e que ainda às vezes não está tão familiarizada com o nosso vocabulário tributário, né? Até eu me pauto muito pela Lelê, né? Porque como a Lelê não... Ela é a melhor pessoa, ela está no tributário por osmose, né? Mas ela me perguntou o que é litígio, né? Então, assim, o que é um litígio? Né? Porque é um programa litígio zero. Ela perguntava o que exatamente é um litígio, né? O que é um contencioso? Então, gente, só para deixar todo mundo na mesma página, caso eventualmente aqui, né? Às vezes acontece, o pessoal vem de outra área, não vem do direito, exato, mas litígio é uma briga, é uma disputa, né? Então, litígio é uma disputa. Então, todos os processos em que o contribuinte está de alguma maneira, litigando, como a gente fala, ou seja, está brigando com o fisco, é um litígio. Tá? Então, seja na esfera judicial, no Poder Judiciário, seja na esfera administrativa, a gente está falando de litígio. Para quem eventualmente também não sabe o que é transação, transação é uma modalidade prevista no nosso Código Tributário Nacional de extinguir o crédito tributário, ou seja, extinguir o que o contribuinte deve para o fisco, por meio de concessões entre contribuinte e fisco, né? Concessões mútuas, que na prática isso se dá por meio de parcelamentos, programas de parcelamentos especiais aí com redução de juros e multas, e agora o que o Tony está falando, né? Veio uma novidade que é também possibilitar a redução do próprio crédito, do valor do tributo a recolher, né? Do valor do... seja imposto, seja contribuição, exato, enfim, mas do valor do tributo ali. Então, lembrando que a gente está falando de um pacote de medidas federais, né? Que anunciado pelo Ministério da Fazenda. Então, nesse primeiro momento, a gente está falando de tributos federais, né? Os tributos administrados ali pela União, exato, Federal. Mas e pode aí, continuar. Isso eu acho que foi um benefício, né? Você ter a inclusão do tributo também, né? Nesse desconto que você tem, não só das multas, juros e encargos como a gente tinha no ano passado. Então, isso foi algo que foi benéfico, né? No meu ponto de vista. E aí nós tivemos também, isso já não é tão, eu acho que não é tão benéfico, né? Porque eles diminuíram o tempo de pagamento. Então, nas outras transações, nós tínhamos transações com parcelas muito estendidas, né? Então, isso ajudava o fluxo de caixa mensal da empresa, né? Então, não só o desconto, mas também a você ter uma parcela mensal que coubesse no teu fluxo de caixa. Então, a gente chegou a ter aí transações no ano passado de 145 parcelas. Essa daqui que ele traz com redução, inclusive, do tributo, a gente tem um prazo máximo de pagamento de 12 vezes.
né? Então, acabou-se aí essas parcelas estendidas, né? A gente tem 12 meses para pagar. E a gente também tem uma limitação, né? Neste caso, uma primeira limitação que seria de 60 salários mínimos. Então, a gente fica muito próximo daquela questão do que a gente tinha, né? Da transação tributária de pequeno valor, né? Onde a gente já tinha essa limitação, né? De que eu só poderia pegar o meu débito e transacionar com essa... Eu só poderia transacionar o meu débito com essa condição de redução, né, se eu tivesse um débito limitado a 60 salários mínimos. Então, eles continuaram colocando essa trava de limitação. Então, nesse ponto, eu acho que para nós tributaristas não foi tão benéfico, porque a gente, quando vai pegar uma empresa que tem débitos, geralmente são débitos muito maiores do que esse montante de 60 salários mínimos, né? Então, isso já faz para a gente um filtro. Não é para toda empresa que tem gestão de passivo que necessariamente eu vou poder utilizar essa modalidade que eles estão soltando aí na medida provisória, né? Então, acho que esse não é um limitador um pouco ruim para nós, né? Lele, cheguei, voltei. Depois dessa queda, mas antes da minha queda, vocês tinham falado algo lá no começo, achei bem interessante, mas estava caída aqui. Que oportunidades na via administrativa significa o que para vocês, gente? Para você que não é advogado nem advogada. Então, é muito interessante prestar atenção nisso também. Você que já é nosso diamante, já acompanha o conteúdo há algum tempo, sabe, né? É o que é até a chamada do podcast, mesmo que você não seja advogado nem advogada. Mas para você que está chegando agora e até pensa em ingressar no nosso treinamento, ou mesmo que não pense, quando a gente está falando dessas oportunidades, mesmo que você não seja advogado nem advogada. E caso precise, é o que a gente sempre fala, né? Aquela parceriazinha que a gente consegue resolver. Exato. Isso aí. E até agora, né, Tu, até com esse novo pacote, a gente vai atualizar até os nossos cursos. Vamos ter que obrigatoriamente teremos que ter novas aulas no nosso curso de gestão de passivo. A gente vai ter que atualizar a gestão de passivo, vamos ter que atualizar o que tem dentro do MPT, né? A gestão de passivo está dentro do FTF também, então né, teremos aí novidades para manter todos os nossos diamantes aqui devidamente qualificados. E aí, como oportunidade, então a gente vai ter perfis de empresas e pessoas, aqui também pega até pessoa física, né? Mas no nosso caso que a gente coloca para empresas, perfis de empresas que realmente vai ser mais interessante, porque o governo até manteve, né, a possibilidade de você quitar os débitos ali com prejuízo fiscal acumulado e tal, com base de cálculo negativa do de renda. Então, você vai ter perfis de empresas que vai ser interessante, por mais que né, na questão do parcelamento a gente tenha reduzido drasticamente o número de parcelas, mas eu já peguei cliente aqui que, por exemplo, ele falou, pô, vou ficar anos e anos com um débito pendurado aqui, não daria para resolver isso. Eu vou falar, você pode ir quitando aos poucos, né? Pode quitar mais de uma parcela e tal. Então, vão ter perfis de clientes que vai interessar mais, e é o que a gente tem agora, né, na mesa, é o que a gente tem de possibilidade, fora os parcelamentos ordinários. Eu acho que é bem importante lembrar também que, apesar de a gente estar falando desse pacote de medidas que foi anunciado ontem, gente, lembrando que para quem tem débito inscrito em dívida ativa na Procuradoria, a gente ainda tem a transação individual aberta e a individual simplificada. A simplificada nos ajuda bastante, porque são débitos entre 1 milhão e 10 milhões. A maior parte das empresas de pequeno porte estão ali. Então, a gente ainda tem isso aberto. Não foi algo que abarcou esse pacote de medidas novos, mas é algo que a gente ainda tem. Inclusive, eu estou fazendo uma agora, né? Porque eu esperei sair isso aqui para ver se era algo que trazia um benefício maior para a empresa, mas não foi, né? Por conta dessa limitação de valor. Então, a gente ainda tem isso, né? Sim. Verdade. Fecha o áudio para fechar.
não sei porquê, mas E vaza antes disso, só bastante queria eco destacar aqui o que a Ju disse, que é muito interessante. Ela falou que é aluna do nosso combo e que ela começou a se aprofundar realmente nessa parte, né, de gestão de passivo, e que ela vai ter que rever o plano dela de começo de ano. Eu até queria que vocês falassem um pouquinho mais dessa parte. Como hoje eu posso prospectar uma empresa que ainda não me conhece para oferecer esse tipo de serviço? Mais fácil é você ir Exatamente. atrás de empresas endividadas, né? Hoje a gente tem banco de dados abertos ali que você consegue rastrear as empresas que têm dívidas, faz um filtro pelo qual que é o valor mínimo de dívida que você quer e traça a tua estratégia de prospecção para A própria chegar nessas procuradoria empresas, te dá né? Para essa falar com informação, né? decisores. Você tem lá no site, você tem a lista de devedores, que ela é pública. Então, você coloca os filtros, como a Lê estava falando, né? Então, você coloca filtro de atividade econômica, o filtro de valores que você quer atingir e ela mesma já te traz a informação das empresas que estão nessa situação. Então, é uma forma bem interessante de captação para quem não te conhece, né? Mas é sempre bom lembrar que para quem te conhece, né, você já faz ali, né? É sempre bem importante você também fazer o que a gente sempre fala, que é mapear a empresa para saber se realmente existe a possibilidade, para você não ficar oferecendo algo que você só vai, na realidade, ocupar o tempo do empresário e ele vai falar, putz, que saco, né? Então você já faz uma mapeamento aí. Principalmente na gestão do passivo, né? Gestão do passivo, você tem que ir atrás de dívida. passivo para ser gerido, porque isso não faz sentido nenhum. Exato. E aí, agora, o nosso papel dentro desse trabalho de gestão do passivo não é simplesmente aplicar o conteúdo dessa lei, mas é justamente isso que a Tony falou. A gente tem que entender, tem que saber quais são as oportunidades, fazer o nosso checklist interno das oportunidades que tem. Então, a gente está tendo agora aqui dentro desse pacote novo de redução de litígio a possibilidade de, né, também de desistir de processos. Então, até essa análise, vale a pena eu desistir do processo que está rolando lá, ou na delegacia da Receita Federal, na delegacia de julgamento da Receita Federal, ou no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, já em fase recursal, vale a pena desistir, porque é depender do que vier regulamentado aqui, né? Depender do entendimento sobre se aquele crédito que está em discussão, aquele crédito tributário que está em discussão, se é um crédito qual que é o grau de recuperabilidade daquele crédito para a Receita, ele vai ter mais ou menos desconto. Então, são análises, né? Isso às vezes, dentro desse trabalho de gestão do passivo, você consegue até cobrar adiantado para fazer essas análises. Porque é um trabalho consultivo preliminar. Você tem que fazer cenários, né? Então, se você for aqui, então dependendo do teu débito, vale a pena aderir ou vale a pena ir para uma transação individual? É extremamente importante. É nisso que eu falo que está o nosso trabalho consultivo, antes até da transação, fazer ou não fazer. Mas essa análise do processo ela é extremamente importante, porque vai variar muito do caso a caso, né? Então, tem casos em que a empresa realmente tem matéria para continuar discutindo, é uma boa tese. Então, se você vai lá e faz a transação, às vezes você tira o direito, porque aí você vai ter que desistir do processo, então você tira o direito da empresa de continuar discutindo e ter, de repente, uma vantagem maior, né? Então, é muito da inteligência tributária mesmo, a inteligência do tributarista de negócios nesse momento, de você fazer a análise da melhor maneira possível e cobrar por este trabalho consultivo, porque realmente dá trabalho, para você dar o melhor caminho para o cliente, né? E até fica um pouquinho mais, vamos pensar, isso agrega mais valor para nós, porque quando estavam os programas de transação ali, o empresário fala, meu contador consegue fazer. Nem todos os contadores conseguiam, porque a gente já viu muito contador fazendo aderência, fazendo adesão aqui à transação que era menos vantajosa para a empresa. Mas agora realmente vai precisar fazer essa análise, entender qual que vai ser o que vai trazer maior benefício. Principalmente agora, que está muito no início. Né? Tá muito no início. Então, assim, quanto mais novidade mais a gente consegue agregar valor no nosso trabalho. Então, sentem, peguem, leiam a portaria conjunta, leiam a medida provisória, mapeiem as oportunidades ali, quais são as... E aí vocês, né, sabendo, estudando já, como a gente já ensina lá, estuda as outras formas de transação, vocês vão conseguir ter
levar um valor, né? De fato, um valor para vocês cobrarem no horário de adiantado. E eu vou puxar o teu gancho, né, aproveitando para entrar até numa outra mudança que esse pacote trouxe ontem, mas que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora, né? Uma das questões que eles colocaram muito era diminuir a litigiosidade, que é o que a Lele até perguntou o que é litígio, né? Ou seja, vamos diminuir o número de processos que eu tenho sendo analisados hoje pelo CARF, tá? Então, a questão um ponto muito importante era esse. Então, eles até trouxeram, gente, como medida, por exemplo, eu tenho, que era uma coisa que a gente não poderia fazer até então, né? Eu tenho um processo administrativo né? Eu já tive o auto de infração, eu já tive a fiscalização e esse processo está lá correndo, eu estou me defendendo, enfim. Então, antes, o que acontecia? Eu não podia, né, no meio de um processo, no meio de uma fiscalização, eu ir lá e retificar todas as minhas obrigações acessórias e falar, pronto, arrumei, né? Fazer o que a gente chama de autorregularização. A partir do momento que eu era notificado, né, eu não podia mais fazer isso. Hoje eles estão abrindo essa possibilidade, e aí entra no que a Lei estava falando, né, de você realmente fazer o trabalho consultivo. Hoje eles estão abrindo essa possibilidade muito forte de autorregularização. O que é isso? Se eu entender que é melhor para mim, eu vou fazer o que a gente chama de denúncia espontânea, que já estava previsto no Código Tributário Nacional, só que era um pouquinho diferente, né? Que é o quê? Eu falar para o fisco, olha, fisco, eu realmente devo para você isso aqui, tá? Então, eu vou arrumar lá todas as minhas obrigações acessórias, toda a minha escrituração contábil e vou pagar para você a diferença desse tributo que você apurou. Então, eu estou reconhecendo. Quando eu reconheço, o que eles te dão de contrapartida agora? Beleza, se você reconheceu, então eu vou anular toda a multa de ofício, que é aquela multa cara que a gente tem, que encarece o auto de infração, né? Que é a multa por infração da legislação tributária. Que é uma multa que inicia de 75%. Podendo então, chegar até 300%. Então, tá tirando multa de ofício, dependendo e da situação, até chega até 300%. Oportunidade para você, tributarista, trazer como um argumento. Olha que forte esse argumento para você trazer para o cliente, né? E até pensando como vocês falaram ali, num cliente que eu já tenha, mas que, por exemplo, a contabilidade esteja sempre travando. Olha que oportunidade de tu trazer para o tomador de decisão da empresa esse fato, né? Esse argumento. E veja que é uma análise, né? Então, você vai muito fazer o trabalho consultivo dentro do âmbito administrativo, gente. O administrativo, com tudo isso que veio ontem, ele vai ser um âmbito muito importante esse ano, porque você vai trabalhar muito do consultivo dessas análises que você vai fazer, até para uma adesão à transação ou não, ou só análise do processo mesmo, ou entender que realmente a gente vai entrar na litigiosidade depois, mas essa parte do consultivo, eu acho que ela tende a crescer muito com esse pacote que veio, né? De você saber analisar isso. Sim, isso é verdade. Aproveitem essa oportunidade e vão em busca de clientes endividados ou clientes com processo, não só endividado, né, gente? Porque antes a gente já pegava lá o que já estava em dívida ativa, né? Tá? A gente olhava lá para o GFM e já está em dívida ativa. A dívida ativa é depois do processo administrativo. Então, agora a gente tem que olhar o quê? Processos administrativos tramitando no CARF. Então, se lá quando a Tony falou, mapeamento, a gente tem o checklist de mapeamento. Tem processo? A gente olha lá no Comprote, a gente sempre ensina vocês. Olha lá no Comprote, tem processo? Tá no CARF? Onde que está aquele processo? Está no CARF? Está na DRJ? É um auto de infração? Ou é um processo que decorreu ali de um pedido de compensação? Tá no CARF, tá na DRJ, pô, já é um potencial cliente para você analisar a situação para ver se não vale a pena eliminar aquele processo e aderir ao programa aqui de redução de litigiosidade. Falar isso, né? Tô num trava-língua. Agora a gente vai ter que fazer um trava-língua, né? Tá muito bom isso daí. E até, meninas, eu acho que não vai caber tanto em novidade, mas acho que é até bom a gente trazer agora e principalmente na atualização do treinamento, né? Gestão de passivo é um cliente que você vai ter que ele já está devendo. Você vai ajudar ele ali a gerir aquela dívida, né? A fazer uma conformidade. O que vocês no dia a dia
o que facilita no caso, né? O que facilita vocês receberem os honorários. Porque uma coisa que eu não sou da área tributária, né? Da maioria que sabe, mas eu escuto muito vocês falando, né? Sobre a grande dificuldade que às vezes é você receber de um cliente que já tem gestão de passivo. Hoje no contrato vocês colocam alguma cláusula específica? Como que vocês lidam com uma possível inadimplência? Eu tenho vontade de chorar. Não, gestão de passivo a gente já acertou aqui no escritório, a gente não pega cliente sem cobrar E o honorário de entrada. Eu faço também. O honorário de entrada é um percentual sobre o valor do débito. Então a gente coloca aqui um percentual pequeno, vai de 0,1 a 0,5%, depende do tamanho do débito do cliente, mas a gente já cobra o honorário de entrada. Não. Né? Porque ali já é uma primeira trava, né? Para ver se... Mas já aconteceu. Olha quem tá aqui. Olha! Quem tá aqui trabalhando. Uma convidada especial. Quem é essa princesa? O olho chega a brilhar de azul. Hoje tá de mãe e tributarista, mãe, maternidade. Tributarista, isso aí, gente. Às vezes a gente não consegue, como que equilibrar, separar a vida pessoal. Tá tudo junto, tá tudo bem. Tudo misturado. Vamos falar sobre isso. Não, aqui eu também faço isso, viu, Lê? Eu vou até dar um exemplo. Eu tô recentemente aqui com um caso, né, que eu peguei agora. Um caso muito difícil, gente. Eu tô arrancando os cabelos para fazer. Eu já tentei todos os caminhos possíveis para vocês terem uma ideia. Tá dando certo, mas assim, foi árduo o negócio. E é um cliente que já veio de um trabalho anterior, feito por outro profissional. E aí a gente entra naquela briga que o profissional acabou fazendo da maneira incorreta. Quando veio pra gente resolver lá no escritório, eu tive um grande problema para cobrar. Porque ele não queria, ele falou, se você me cobrar percentual, eu não quero. Por quê? Porque ele pagou o percentual da outra vez, e aí, na realidade, o que o pessoal fez? Foi lá e zerou, né, todos os números dele lá, não se importou com os dados dele, enfim, a Receita entendeu que aquilo era uma fraude e acabou virando contra a empresa o pedido que foi feito ali de transação, né, com base em informações falsas. Então, isso deu um problema para ele. Então, eu tive que cobrar de uma maneira totalmente diferente. Então, neste caso, eu estou cobrando o mensal dele, né? E ao final, eu vou tentar um percentual com ele que a gente ficou de conversar, porque senão eu não ia conseguir fechar. Mas isso é um caso atípico, né? Eu sempre cobro no início também, porque o trabalho de análise, ele é muito né? É trabalhoso de se fazer. E às vezes você vai descobrindo um monte de coisa no meio do caminho, que é o que acontece comigo, né? Eu peguei essa empresa e assim, tô descobrindo várias coisas no meio do caminho. Então é importante você cobrar o inicial para você não ficar sem nada, né? E pode ser. Vocês estão me ouvindo? Entrou uma live. Tá um pouco atrasado. O teu vídeo tá falando e a voz vem depois, assim. Mas pode continuar, dá para ouvir. Tá. O que eu ia falar é que agora, como a gente, principalmente agora, nesse momento em que a gente precisa fazer análise, a gente pode cobrar também um trabalho consultivo de análise. Né? Às vezes você vai analisar para ver o que vale a pena. Então também dá para você fazer algum trabalho pontual aí, porque pode ser que você faça esse trabalho e o cliente não queira seguir, ou não seja interessante fazer nada agora, mas você pode cobrar, principalmente como é uma legislação nova, é algo, né, que nem todo mundo está qualificado aí no mercado para poder fazer. E via de regra, o contador não vai estar, né? Via de regra, a não ser que seja um contador tributarista, mas aí dá para a gente cobrar também um projeto consultivo, tá? Que daí ele é totalmente de acordo com o projeto que você vai entregar. Então dá para fazer assim. Mas, pessoal, então pensando assim, até porque para a gente não se estender tanto, tem outras coisas que a gente tem que falar também desse pacote de medidas aqui, mas para que vocês saibam, né? Então a gente vai abordar com detalhes, a gente vai atualizar, né? Por conta disso, a gente vai atualizar o nosso curso de gestão de passivo. Então, quem é aluno de gestão de passivo, quem é aluno do Formação Tributarista do Futuro, quem é aluno do MPT, vai receber as atualizações, tá? Então, esperem isso, né? Essa atualização, a gente já vai entregar aí nos próximos dias para vocês, para que vocês já tenham isso como uma oportunidade em mesa para poder vender serviços para os clientes de vocês, tá bom?
Inclusive, ele vai tirar as dúvidas, tudo certinho. Vi que já tem bastante dúvida aqui no chat. Veio a possibilidade de fazer pagamento com crédito de terceiro, vou poder quitar com precatório. Então, tudo é uma oportunidade para a gente realmente ver situações e para fazer da melhor forma, tá? Então, quem é aluno, né? E quem não é aluno, mas for se tornar aluno, aguarde que isso aqui vai estar disponível para vocês, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão do voto de qualidade do CARF? Gente, então, isso é um tiro, porrada e bomba. Para quem não sabe, né? Acho que aí, não sei, né? Se tá todo mundo né, eu vou falar, vou explicar, né? Porque, como disse a Lê, né? Nem todo mundo às vezes está, né, na mesma página que nós. Acho que CARF, para vocês, ok, que é o Tribunal Administrativo que julga, né, as questões da Receita Federal, dos processos administrativos que nós temos na Receita, tá, gente? Então, Receita abriu um auto de infração, qualquer tipo de processo administrativo, se quiser recorrer, vai ser levado para o CARF para julgamento, tá? E lá no CARF nós temos os conselheiros que julgam. Dentro desses conselheiros, em 2020, na realidade, nós tivemos uma mudança, porque o que acontecia? Muitas das vezes, a gente tinha empate entre esses conselheiros nos votos que eles davam para decidir um processo administrativo, né? Se seria favorável ao contribuinte ou não, se seria pró-fisco ou pró-contribuinte, que a gente chama, né? Então, muitas vezes, existia o empate, né, dessa posição dos conselheiros. E aí tinha que desempatar para resolver o problema. Então, em 2020, nós tínhamos esse desempate, que era um voto de desempate, a favor do contribuinte, que a gente chamava de pró-contribuinte, que é esse voto de qualidade. E agora, com essa medida de recuperação fiscal, o que aconteceu? Temos o voto de qualidade, mas mudamos a maneira desse voto. Ele não é mais pró-contribuinte, agora ele será pró-fisco. Então, qualquer questão que suba para o CARF, que na análise dos conselheiros tiver um empate entre se é devido ou se não é devido alguma questão, para desempatar, o voto de desempate vai ser a favor do fisco agora e não mais do contribuinte. Então, isso é uma questão que eu acredito, na minha análise, que para nós, né, trabalhando a favor do contribuinte, é ruim, porque a gente ganhou muitas coisas no CARF nesses últimos anos, gente, por conta de voto de qualidade. Inclusive, a gente contava até como estratégia, tá? Vai para o CARF, tem o voto de qualidade. Então, vamos pensar que a gente, tecnicamente, sai na frente. Eu tenho um voto de qualidade que já é meu, né, se eu tiver um empate. Então, isso para o contribuinte é ruim, né? Porque aí é o que eu coloquei, né? O fisco acaba já saindo um pouco na frente, né? Então, e nós temos algumas teses que eles até pontuaram no material que eu verifiquei ontem, que são teses já discutidas, né? São teses reconhecidas pelo judiciário, mas que estão sendo revistas pelo CARF agora por conta dessa questão do voto de qualidade, tá? Então, veja como isso impacta, né, de uma forma não favorável para o contribuinte. Então, essa acho que é uma das coisas que, para nós, como tributaristas, que a gente vai fazer análise daquilo que vem, é o pior ponto. Eu acho que é o pior ponto. Porque os muda outros, totalmente na formulação da estratégia, né? Para você defender o seu cliente. Vou até te dar um exemplo. Eu falei disso com a Amanda na aula que a gente deu na quarta-feira. Eu falei para ela, né? Falei para o pessoal. A gente estava falando de recuperação tributária lá do PIS e COFINS, substituição tributária do cigarro, que teve uma mudança na procuradoria, né? Então, o que eu falei? Que eu estava fazendo nos meus casos o seguinte, eu continuei fazendo no administrativo, porque se eu tivesse qualquer tipo de problema, eu preferia passar pelo CARF, porque é um tribunal especializado na questão tributária para julgar o meu caso, do que ir direto para o judiciário e cair num juiz federal, que ele não olha só tributário, ele olha uma série de temas. Né? Então, eu preferia passar pelo CARF, inclusive porque eu tinha voto de qualidade. Eu falei isso na quarta, gente. Agora eu já acho que eu já vou usar. A gente vai ter que fazer um asterístico na live já. Acho que eu vou rever essa estratégia agora, entendeu? Na aula. Mas é isso, entende? Que muda a estratégia. Não, é isso. E ser tributarista é isso, né? Ser tributarista é isso. Está revendo sempre as suas estratégias.
Eu já cansei de dar aula para vocês num dia com pensamento, no dia seguinte eu ver, poxa, esse daqui já mudou tudo. Né? Mas o tributário é isso, a gente vai tentando manter vocês aí o máximo atualizados possível. E para dar uma contextualizada nesse tema do fim do voto de, quer dizer, da retomada do voto de qualidade, né? O fim do voto de qualidade, olha só, gente, o Supremo ainda vai julgar que a legislação lá de 2020 se era constitucional ou não para acabar com o voto de qualidade, né? Porque isso tinha uma previsão num decreto que tinha, no decreto 70235, ele tem força de lei ordinária, né? Ele foi lá editado muito antes da Constituição de 88. Ele tem força de lei e ele previa o voto de qualidade. Né? Ele previa, daí foi mudado, enfim, daí tem toda aquela discussão se poderia ou não, mas agora já mudou de novo, já voltou. Não deu nem tempo, mudou já voltou novamente. A sistemática do decreto 70235, então voltou. Mas só para contextualizar, por que o governo está tomando todas essas medidas, tá? Por quê? Porque o governo precisa de caixa. A gente precisa entender que o governo precisa de receita, tá? Ele precisa elevar a arrecadação tributária. Então, não adianta a gente dar aqui, né, começar... A gente tem que ser um pouquinho mais cético, mais pragmático nesse ponto. Então, em 2023, esse governo ele já sinalizou que ele vai trazer receita para dentro dos cofres públicos. Então, ele está tomando uma série de medidas que vão fazer com que ele traga mais receita. Dentre essas medidas, assim, dificultar ao máximo decisões pró-contribuinte. Porque decisão pró-contribuinte faz o quê? Dá um rombo no próprio público. Tira a receita. Né? Então, e ele fez isso por meio... Se a gente for olhar até, pegar o gancho do decreto, que foi editado ontem, estou até com ele aberto aqui, o decreto 11.379, tá? Ele instituiu o Conselho de Acompanhamento e Monitoramento de Riscos Fiscais Judiciais. Então no CARF, o que ele fez? Para poder reduzir a... Coloquei um monte de alarme aqui para eu saber as horas que eu tenho que me concentrar em cada coisa. Agora é para estar... Aí ele desconcentrou, no caso. Acontece. Foi. Já me desconcentrou aqui. Mas... No âmbito administrativo, como que o governo vai fazer com que se reduzam as decisões pró-contribuinte? Pelo voto de qualidade. Voltou o voto de qualidade. Então, tendência é ter mais decisões pró-fisco, voltar a decisões pró-fisco. No âmbito do Poder Judiciário, porque a gente teve a tese do século, que foi super positiva para os contribuintes, só que do ponto de vista do governo foi péssimo. Né? E a gente vai falar, inclusive, agora também das repercussões da tese do século. Mas, por conta de ter vindo uma leva, né, a gente viu esses últimos anos aí uma ascendência das teses tributárias, agora a gente vai ver uma redução de oportunidades. Então, por quê? Porque cada vez mais a tendência é o Poder Judiciário também julgar contra o contribuinte. E isso vem aqui, Conselho de Acompanhamento e Monitoramento de Riscos Fiscais Judiciais. Então, o governo vai estar ali atuando diretamente com o Poder Judiciário, para ver todas as decisões, o que vem de decisão tributária que possa impactar nos cofres públicos. E assim, vai ter um trabalho muito grande da Procuradoria para evitar, né? Então vai ter um trabalho muito grande para evitar ao máximo que sejam tomadas decisões pró-contribuinte. Tá? Então isso fica de alerta para vocês também não investirem todo o fosfato de vocês em teses. Não, vou investir agora, vou só focar em tese tributária. Não, gente, por isso que a gente tem um portfólio de serviço. Por isso que eu ensino vocês a ser estratégica de serviços tributários. Vocês têm que ter um portfólio para aproveitar as oportunidades, não ficar dependendo só de um tipo de serviço, porque se aquele tipo de serviço ele começa a entrar na mira... E veja quantas oportunidades nós temos, então, fora desse campo aí, principalmente agora. Muitas. Exato. Então, assim, saibam que no campo a gente vai ter um aumento de oportunidade de contencioso para quê? Para fazer defesa de autodifração. Então, esperem, assim, se especializem em processo administrativo para vocês poderem entrar com impugnação, entrar com defesa de autodifração. A todas aquelas empresas que fizeram recuperação de tributo de forma errada, e tá lá, né, no plano de fiscalização da Receita, já estão sendo autuadas, elas vão precisar de bons tributaristas. Tá aí o mar de oportunidades que a gente sempre bate na tecla, né? E vocês que estão aqui recebendo quase que de primeira mão
essa notícia e essas oportunidades. Então, gente, é agarrar e se aproveitar. E estruturar o planejamento estratégico de vocês para 2023. Né? Então, a gente vem falando bastante, né, Lelê? Inclusive, a última live foi sobre planejamento, a última livecast foi sobre planejamento. Aliás, eu até recomendo, gente, se você tá aqui nos ouvindo já gravado e não ouviu o episódio anterior, ou você que está aqui ao vivo e não ouviu o episódio 100 ou não viu a live ao vivo, veja. Eu não tenho certeza se ela já tá na plataforma do Spotify. Perfeito. Tá, já subiu. É legal para vocês alinharem, né? Porque ainda estamos, dia 13, dá para fazer planejamento ainda, dá para passar o pano no planejamento. Não, a gente está ainda em fase de setar bem o nosso planejamento estratégico. Então, ó, tem um monte de coisa mais para oportunidade, a gente já estava meio que prevendo sim, e vai vir mais coisas. E aí, tu até caminhando já para o final dessa nossa livecast, vamos falar da questão das repercussões da tese do século, né? Da questão das mudanças aí em relação à exclusão do ICMS da base de cálculo de créditos, né? Não só do débito, essa é a novidade. Olha que legal. Essa é a novidade. Pois é, minha gente. Na verdade, a gente estava nesse limbo, né? Até o ano passado, porque tudo bem, a gente tinha a decisão da tese do século já pacificada com repercussão geral lá do STF. E aí a gente tinha ainda uma insegurança jurídica, porque chegava na Receita, muitas vezes a Receita ia lá e glosava o pedido de crédito das pessoas, das empresas. Então, a Receita, em momento nenhum, tinha se posicionado de verdade, né? Ela só tinha feito algumas alterações nos campos de obrigações acessórias, soltado o manual de SPED lá de FD Contribuições, mas em momento nenhum ela tinha editado uma instrução normativa e falado, olha, reconheci aqui, né? Então, o pessoal começou a ficar com medo de fazer, né, ou de se aproveitar do crédito, porque tinha medo da glosa da Receita. Então, aqui, na verdade, foi decidido mesmo o acatamento dessa jurisprudência do STF, então chega de brigar por isso, né? Então, isso acaba afastando um pouco da insegurança jurídica que nós tínhamos, né? Então, dá para fazer isso hoje no administrativo, tranquilamente. Inclusive, nós tivemos lá as alterações da IN também no final do ano passado, que já trazia um artigo falando sobre essa questão do PIS e COFINS, do ICMS realmente ser excluído, né, como reconhecido isso, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Mas aí a gente pensa sempre na apuração do imposto, né? Eu vou apurar, a minha base de cálculo vai ser utilizada sem o ICMS. Maravilha, vou economizar tributo e vou conseguir melhorar o meu preço, né? Porque todas as vezes que eu mexo na base de cálculo de um tributo... Agora, aí vai ficar bem a precificação, né? Agora, pessoal que chegou precisa precificar bem os serviços agora, chega aqui e presta Chegou o momento. Porque isso vai impactar muito. Mas é assim, né? Todas as vezes que eu mexo numa base de cálculo de tributo, pode parecer besteira, a gente só pensa na economia tributária, né? Mas a gente tem que pensar no negócio da maneira macro, como inteligência de negócios, né? Isso que a Letícia ensina aqui. Então, eu pensando na inteligência de negócios, eu tenho que pensar na precificação. Então, todas as vezes que eu mudo um tributo, uma base de cálculo, algum benefício que eu tenha, o meu preço vai mudar, gente. Meu preço vai melhorar, né? Neste caso, que eu estou tendo uma diminuição, né? Então, ok, a gente pensa na apuração do tributo. Então, eu vou ter um PIS e COFINS com uma base de cálculo menor, porque eu vou desconsiderar esse ICMS, né? Ok. Porém, a gente tinha isso muito claro para a questão de apuração de tributo, daquilo que eu ia pagar, mas não daquilo que eu ia acreditar. Então, nessa medida de recuperação fiscal que veio, né, eu também tenho um afastamento de toda a insegurança jurídica para essa questão dos creditamentos, daquilo que é crédito de ICMS, para mim, né? Então, se eu não vou poder calcular o meu tributo, né, o meu PIS e COFINS, levando em consideração o ICMS incluído, então, o que eles dizem? Que, coerentemente, eu também vou... eu não vou computar os créditos, né, para fim de me utilizar disso de alguma maneira benéfica.
Então, eu não vou mexer só na apuração do tributo, que era o que a gente fazia antes, né? Para melhorar meu preço, mas eu também vou mexer nos meus créditos. Se eu não posso utilizar o ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, então eu também não vou computar isso para crédito, para fins de crédito. Então, eu vou mexer também na minha operação fiscal. Eu começo a mexer nas minhas operações, nas minhas vendas. E em toda essa questão de crédito, gente, muito complicado, né? Porque você tem que ter toda a apuração, você tem que saber exatamente o que você está fazendo. Então, a gente tinha, essa questão do crédito tinha ficado um pouco esquecida. Ninguém tinha falado sobre isso quando veio a tese do século. A gente só se preocupou com a apuração. A gente só se preocupou com a maneira de pagar. E aí teve o período que só se discutiu isso, né? A questão das repercussões do crédito. Mas eu lembro, assim, como a gente tinha tese, tinha ação, né, já de cliente, já, sei lá, acho que a primeira ação que a gente entrou foi em 2008, pelo que eu me lembro, assim. E, de fato, por muito tempo, não se discutia. Aí eu lembro que quando tinha os CNGETs que a gente fazia no IBPT, que eram seminários nacionais de gestão tributária, de excelência na gestão tributária, a hora que a gente ia falar sobre... Na época não falava tese do século ainda, né? Mas falava da exclusão do semestre básico PIS e COFINS. Sempre vinha o contador que faz a apuração e perguntava o crédito na entrada. E a gente sempre foi, olha, gente, deixa eu falar. Eu, Gilberto, João Eloy, todo mundo do IBPT sempre foi, não mexe no crédito. O crédito continua. Não tá, porque não tá isso em discussão. A discussão é o débito, é a saída. É a incidência do imposto na saída. E até, 2020 a gente fez uma masterclass sobre precificação pela lei do século que a gente falou assim, que exclui o ICMS da base do crédito. Só que não tinha lei, né? A gente agora tem uma medida provisória, que é uma medida provisória. A não ser que a gente vá, né, discutir a medida provisória e daí temos que construir realmente. Mas aqui, como ele mudou a lei do PIS e da COFINS acumulativa, né, para prever isso daqui, a gente realmente vai ter que fazer uma análise de quais se haveria ponto de discussão, né? Mas, isso daqui, a Amanda aqui no escritório até falava. Vai, gente, porque imagina o inferno que vai ser isso, porque é o que eu falei, a gente se preocupa muito. E vai atualizar ainda. Com a apuração do tributo, com a saída, com o que eu vou pagar. E no caso da tese do século, recuperar. Só que em momento nenhum a gente se preocupou em como é que a gente vai comprar isso, como é que vai ficar o crédito da entrada, né, gente? Porque o crédito da entrada, dependendo do regime de apuração que eu tenho, eu me utilizo na minha apuração do ICMS, né? Então, como que ficaria isso? Então, aí entra toda a questão do planejamento tributário também, que a Letícia tinha falado. Porque eu vou precisar pensar no regime de tributação que eu tenho para a questão de aproveitamento de crédito, porque eu já vou ter um crédito que eu não vou poder me aproveitar, né? Então, entra o planejamento tributário para a questão de regime de tributação. E se eu vou mexer na minha tributação, eu vou mexer na minha precificação também, né? Então veja que é uma coisa que está ligada à outra, né? E que muitas vezes as pessoas ficam só presas ali no tributário, tipo, eu vou pensar na minha economia tributária, mas não pense em mexer no restante que vem com a inteligência de negócios para aumentar teu lucro, para te ajudar a ter um respiro. Já que eu não vou ter crédito aqui, então como que eu posso melhorar? Né? Então, as estratégias de precificação estão aí para isso também. Né? Principalmente verificar que se está tomando crédito sobre tudo que a gente também teve uma operação, né? de insumos, né? Que restringiu um pouco aí e deu uma acrescentada em algumas coisas, né? Então, outra coisa para a gente analisar não está aqui, né? Nessas medidas de recuperação fiscal, mas é algo importante para a gente analisar. Às vezes o pessoal morre de medo de ser lucro real, por exemplo, mas não faz a análise correta. Às vezes você pode ter uma precificação melhor, você pode ter um tributo menor se você for lucro real, se você fizer a adequação, mas tudo depende, né, da análise. Então, vejam que o trabalho consultivo vai estar bem presente aí, em todas essas questões que a gente falou, que tudo vai depender de análise, né? E de novo, batendo naquela tecla do tributarista, ser mais do que mediano, ser mais do que medíocre, né? E é realmente isso, pegar e estudar a fundo a empresa do cliente, trazendo as oportunidades. E aí não é só... É pensando num conjunto, né? O que você vai trazer para o cliente e também o que ele vai trazer para ti. Porque às vezes você vai entrar
com um serviço, e é o que a Lê sempre destaca, né? Uma vez cliente, sempre cliente. É isso. Então, eu entrei aqui oferecendo uma gestão de passivo mais, um planejamento tributário, um compliance, um honorário que você vai estar recebendo recorrente, e é só questão de você enxergar essa oportunidade, né? Exatamente. Eu falo muito isso no MPT, que um trabalho tributário acaba se linkando no outro. Porque você pega, por exemplo, uma empresa que se interesse por precificação. Mas essa empresa de precificação, certamente ela vai estar toda bagunçada. Então, você vai fazer um planejamento para ela, você vai fazer uma revisão de NCM para ver se ela gosta de todos os benefícios fiscais. Se não tiver os benefícios, você vai implementar. Você vai identificar que alguns produtos que ela tenha para a questão da precificação, ela recolhe tributo a maior, você vai recuperar. Então, é um todo, né? Eu acho que é uma análise holística, né? Eu brinquei esses dias aqui com um cliente meu, global, né? Eu falei pra ele queria as coisas rápidas e tal. Eu falei pra ele, querido, vamos lá, né? Que eu tinha ele é meu cliente há 15 anos, né? Eu falei pra ele, eu não trago a pessoa amada em 5 dias, não é assim que funciona. Porque eu tenho que fazer uma análise maior, né? Então isso demora um pouco mais. Mas porque você realmente pega a empresa, né, como inteligência de negócio, você vai ter que olhar tudo, gente. Não é só um ponto. Porque esse ponto, ele não depende só dele para existir. Ele depende de uma série de outras coisas, de outras questões, né? Então... Exato. Mas, meninas, até o pessoal tem bastante... Tô vendo bastante perguntas no YouTube aqui. Eu só vou pegar... eu não tô nem sabendo, porque eu não tô nem vendo no YouTube. O pessoal tá... Não, o YouTube tá bombando gente, o YouTube hoje. O YouTube tá bombando. Alguém tinha perguntado se teria nas aquisições de empresa do Simples ou nas aquisições sem, né, de compras que não tivesse, né, tivesse algum tipo de isenção de ICMS, alíquota zero, alguma coisa, como que ficaria? Lendo a medida provisória, né, fala que só deve excluir o ICMS que tenha incidido na operação de compra, né? Então, para mim, se incidiu na operação de aquisição, você exclui o que incidiu. Se não incidiu, não tem que excluir. Lendo assim pela letra da lei, é essa a conclusão que eu tiro, tá? E Lelê, recados então pra gente finalizar? Vários recados, gente. Inclusive, eu quero que vocês agora que estão aqui, que eu tô vendo que Instagram tá lotado, YouTube tá lotado, vocês aqui perceberam a grande oportunidade que vai ter em 2023 para vocês. Então, quem não é tributarista ainda, quem não está pensando em iniciar na área, já é nosso aluno ou não é nosso aluno, fica aqui que eu vou dar um conselho muito bom para vocês. E vocês estão vendo que muito não é só do próprio empresário, é sua responsabilidade tratar bem a empresa. Até a Tu trouxe ali a importância de fazer tudo bem feito, né? Que às vezes você vai fazer um serviço meia boca, o famoso tributarista zero alíquota, e acha que a vida tá uma maravilha, né? Deixa pro próximo aí. Não se dá. Se pegar um auto de infração, não tá mais no meu colo. Não, gente, é responsabilidade. Então, se vocês querem ser, tributaristas não medíocres, tributaristas acima da média, valorizados, olha, vocês têm que estudar, vocês têm que estar se atualizando. E muitas vezes vocês não vão ter como se organizar para isso. Como é que eu faço para me organizar? Eu estou pensando em investir em um treinamento, então fica aqui. Primeiro, eu quero falar com vocês, os lindos maravilhosos, que são alunos do Zero Tributarista. Quem aí é aluno? Mas não que é aluno do FTF, alunos que são só do Zero Tributarista. A gente trouxe uma condição super legal, só que eu não sei se todo mundo teve a oportunidade de ouvir o áudio da Lê, que está lá no grupo, inclusive, quando a gente manda mensagem para vocês verem, tá? Geralmente é babado quando a gente manda mensagem assim. Meu podcast. Vou contar um segredinho para vocês. Quando é a Lê que manda do próprio número dela um áudio, ouçam. Só digo isso. Vou dar uma diquinha para vocês, ouçam. Então, o que aconteceu? Eu sei que muitos de vocês hoje estão no do Zero Tributarista e têm interesse em migrar, porque ele é um curso muito bom, você já consegue sair ali com várias estratégias, porém, ele não é necessário para você, ele não é o único que vai transformar você em um tributarista acima da média. Você vai precisar de um pouquinho mais de acompanhamento com a gente, né? Então, várias novidades que a gente está trazendo, inclusive eu quero falar mais para frente disso dali. Mas, enfim,
você que é aluno do Zero Tributarista tem a oportunidade de migrar para o FTF. Primeira turma do ano, a gente só abre 4 vezes. Fato. 4 vezes no ano a gente vai abrir e essa vai ser a primeira oportunidade. Então, o que a gente fez? Se você pegar o seu lindo do Zero Tributarista e chegar num parceiro, num colega de trabalho, às vezes até o seu parceiro mesmo, ou parceira, quer ingressar nessa área e indicar o treinamento e eles comprarem, isso pode trazer descontos para ti. Olha que legal. Então, começa com 5. 5 já te dá direito a R$500 de desconto, de 5 em 5 até 35. Letícia, legal. Vendi ali, consegui convencer 35 pessoas para vir para o lado bom da força do tributário. O que eu ganho? Simplesmente você ganha o FTF, meu amor. Tá entendendo? Tá entendendo o nível que é isso? Então, eles vão te dando descontos. E ganha mesmo, porque até custa R$5.000, né? Basicamente, o FTF, você vai ganhar o teu prêmio. E outras, gente, a única coisa que tem que fazer é indicar para a rede de contato de vocês. Porque você fala assim, ó, 90% das pessoas que estão aqui ou são acadêmicos de direito, ou acadêmicos de contábeis, ou advogado ou contador. Imagine os grupos que vocês têm de outros profissionais dessas mesmas É muita atuações. gente, hein, gente? Muita Até gente ser mais que 35. Como... Totalmente. Não, gente, olha só. O do Zero Tributarista, ele custa uma pizza. 119. Né? R$119. Isso é tão legal, porque ele não é um treinamento caro. Então, é muito possível, sim, que vocês consigam. Ah, Letícia, mas vai ser em fevereiro, 35 tá fora da minha realidade. Ok, tranquilo. Mas mesmo assim, se esforce, porque a partir de 5 você já tem essa economia. Mas tá. É só isso que vai ter de economia para mim entrar no FTF? Não. Agora eu quero falar com você do Zero Tributarista e você que já tem uma aqui, esqueci o nome dela, ela estava conversando com a gente aqui no chat. Você que é do combo de compliance. A gente abriu esses dias um combo maravilhoso, eu amei aquele combo. A gente conseguiu trazer vários alunos legais aí. E na nossa Black Friday, foi oferta exclusiva. Um combo de 6 cursos na modalidade mensal de pagamento. Se você também estiver interessado em migrar para o FTF, sabe esse combo de 6 cursos que você tem? No FTF você vai ter eles e muito mais. Depois, se você quiser, pode me chamar lá no WhatsApp que eu te explico certinho. Mas tudo que você pagou no do Zero Tributarista e no combo vai ser cortado, vai ser como um cashback, né? Quem que conhece o famoso cashback, pro próprio treinamento. Então, olha só que legal. Fora, né, Lê, que a gente... eu digo que, assim, é muito por amor dos alunos. Porque hoje a gente sabe que um treinamento que está ao nível do FTF, assim, sem, nossa, vocês estão se achando. Não, a gente fez uma pesquisa, a gente planilhou e tá cerca de 20 mil. Um curso que esteja mais ou menos ali o nível do FTF. E no primeiro dia que a gente abrir as vagas... Que nem seja tão prático como o FTF, né? Que não te acompanha na sua jornada. Eu até estava estudando sobre isso, porque às vezes a gente parece, não, mas você está sendo orgulhoso. Não, tô falando a realidade do que a gente pesquisou e conhece do mercado, né? As meninas aqui já estudaram, vocês estão estudando e sabem como é que é a precificação dentro do mercado. E mesmo assim, você vai ter o desconto do Zero Tributarista, do combo, e no primeiro dia, R$1.000 de desconto. Olha. Preciso falar alguma coisa? Ou já tá bom assim? Arrasou. Só falar para o pessoal colocar na agenda dia 6 de fevereiro. E ainda assim, olha só, são vantagens, né? São vantagens. E ainda assim tem mais. A gente não quer que você entre pro FTF sem saber quem que é a Letícia, sem nunca ter visto ela. A gente quer que você entre se fizer sentido no teu momento agora. Então, nós vamos fazer um evento chamado Revolução do Tributarista, gratuito, 100% online, que vai começar agora dia 30, vai ser a primeira aula. Se quiserem também, tudo isso que eu tô falando... Quem tiver no Desate começa um dia antes, né? Pessoal dos bastidores. 29. Inclusive, tudo que eu tô falando aqui, se vocês quiserem saber, manda no direct da Lê, no Instagram. Lê, assisti a live, não entendi como é que funciona, como assim? Que eu vou estar ajudando vocês, tá bom? Mas é isso, pessoal. É só vantagens para você. Boa, hein, gente? Só não vai decolar em 2023 com esse bando de coisa que vai fazer quem não quiser, né?
Não, e assim, início Total. do ano é sempre a melhor época do ano pra gente, porque já passa verdade. pelo nosso planejamento estratégico, já sabe tudo que a gente quer ganhar no ano e precisa correr atrás para poder pegar isso daí e transformar realmente em benefício financeiro, né? E o Revolução, participem, é gratuito, e no Revolução vocês vão entender os 3 pilares que formam o tributarista de inteligência de negócios, que a gente tem convicção que é a classe mais valorizada, né? Convicção e prova de que é a classe mais valorizada de tributarista. Então, vocês aprendem, né? Claro que de forma resumida, mas vão aprender os 3 pilares, vão sair lá sabendo construir a esteira de serviços tributários de vocês, sabendo prospectar e sabendo precificar os serviços de vocês, tá? Então, participe, porque daí vocês já entram já muito afiados no FTF para só poder ir, só intensificar mesmo os clientes, as parcerias, o network, a execução. Então, no FTF vocês... E a última coisa que eu quero falar é assim, vocês já perceberam o grande benefício que é o do Zero Tributarista. Você vai ter o treinamento, ele custa o preço de uma pizza. No Pix, olha só, tô revelando aqui, hein? No Pix, a gente consegue fazer 20% de desconto para vocês. Então, assim, se vocês quiserem participar dos bastidores da Revolução e ainda garantir esse 119, ele vai, se você tá interessado em entrar no FTF, esse 119 vai ser de graça, porque ele vai ser descontado de cashback, lembra? Então, mandem eu quero o do Zero Tributarista, eu quero o Desate no Instagram da Lei que a gente já conversa, tá bom, gente? Mas é isso, pessoal. Inscreva-se. O link da Revolução está na minha bio do Instagram, tá aqui na descrição do vídeo do YouTube também, tá? Não deixem essa oportunidade passar. Se vocês adquirirem o Desate, vocês já vão chegar para a Revolução ainda mais preparados, já vão saber muito mais dos desafios, vão ser capazes também de receber os prêmios que a gente dá. Em todos os nossos eventos a gente dá prêmios, então vocês vão precisar investir R$100 para ter o retorno depois, né? O retorno depois ainda para entrarem ainda mais afiados e terem resultados mais rapidamente. Lembrando que esse episódio do podcast fica disponível para vocês nas plataformas de áudio, Spotify, plataforma que você preferir. Também no nosso canal do YouTube do BPT Educação tem uma playlist específica, lá com todos os 100 episódios. Esse que é o 101º episódio, vai ao ar na quinta-feira da semana que vem, tá? Editadinho ali para vocês. E semana que vem começamos uma série de 10 livecasts, segunda a sexta, todos os dias, às 13 horas. Vocês vão nos ver aqui. Vão me ver, com certeza, com um convidado especial, trazendo um tema aí para acelerar ainda mais a jornada de vocês. A Naná tá ótima ali. Não, tá com uma cara de poucos Fica amigos. com fome assim, gente. E é assim que encerramos. Assim. O pessoal tava falando que eu tô Não, mais só loira, eu né? Porque eu fiquei mais loira pra ficar pra homem, né, gente? Senão, não me loiraça, assim, a mãe morena, não dá, deixa eu ficar mais loira. Parecendo minha filha. E, gente, brigadão aí. Tu, obrigada a presença. Imagina, gente. Eu que agradeço. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Foi muito bom. Muito bom compartilhar com vocês. Beijo, Vejo vocês gente. na segunda-feira, na próxima livecast. Para quem Tchau, está nos tchau, ouvindo gente. no próximo episódio. Tchau, tchau.